Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Lee e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crimes Verdadeiros. Gente, o vídeo de hoje vai estar bem diferente, assim, visualmente do que vocês estão acostumados. O vídeo que eu ia liberar hoje deu ruim na edição, deu muito ruim, e aí eu tinha duas opções, ou deixar vocês sem vídeo, ou tentar gravar aqui rapidão na casa da minha mãe onde eu tô, e aqui eu não tenho a iluminação que eu tenho lá em casa, então tá de dia também, então talvez tenham vários ruídos aí no finalzinho de cachorro latindo e tudo mais, mas eu tinha essas duas opções, ou deixar vocês sem vídeo, ou gravar aqui novamente, tudo de novo o vídeo, pra conseguir postar pra vocês, talvez um pouquinho atrasadinho o tempo, mas não deixar vocês sem um caso hoje. Então é isso, tá? Eu vou gravar aqui na casa da minha mãe onde eu tô mesmo. A iluminação tá diferente, talvez tenha um pouquinho de ruídos no fundo, mas mesmo assim eu espero que vocês gostem do vídeo, tá? Então, bora lá! Kalispell, uma cidade pequena, pacata, muito tranquila, no interior de Montana, nos Estados Unidos. É uma cidade conhecida por ser a porta de entrada da Grande Geleira. Lá tem um parque muito famoso que se chama Parque Glacier, traduzindo para o português é o Parque da Geleira. Então lá tem uma geleira muito grande que os turistas vão visitar e tudo mais. E é lá que moravam Jordan Green e também Cody Lee Johnson. Jordan e Cody se conheceram no almoço da igreja, onde Jordan frequentava mais assiduamente. O Cody frequentava bem de vez em quando, só quando tinha algum evento, algum almoço, alguma coisa assim. E foi num desses eventos que eles se conheceram. Eles se conheceram entre o final de 2011 e o começo de 2012. Jordan tinha 21 anos de idade e o Cody tinha 24. Os dois compartilhavam do mesmo sonho, que era se casar e formar uma família. Então eles começaram a conversar, começaram a se aproximar cada vez mais e eles começaram um namoro. A família de Cody conta que ele era um cara muito engraçado, um cara muito carinhoso, ele era um cara que tinha um bom coração, que gostava de ajudar as pessoas, ele era muito sociável, ele conversava com todo mundo, era muito simpático com todo mundo. E eles dizem que o Cody também gostava muito de crianças e que inclusive o sonho dele era ser pai. Então os dois estavam namorando e Cody estava muito apaixonado pela Jordan e ele chegou a dizer para sua mãe que queria muito se casar com ela, queria tornar ela a sua esposa. Apesar de tudo estar correndo bem, o namoro e as coisas estarem se encaminhando para chegar até o altar, alguns amigos e familiares dizem que Jordan e Cody eles eram muito diferentes um do outro. O melhor amigo de Cody conta que eles gostavam muito de carros, então eles passavam horas mexendo em carros e tudo mais. Eles também gostavam de praticar tiros, então eles iam até clubes para praticar. Só que esse amigo do Cody diz que Jordan não gostava muito dele e ele disse assim que não era algo pessoal. Na verdade, ele sempre sentiu que ela era muito antissocial, sabe? Assim, no geral, ela não gostava de sair, ela era muito quieta, muito tímida, não falava assim com as pessoas. Mas muitos acreditavam que esse era só o jeito dela, assim como o Cody tinha o jeito dele super sociável com as pessoas e amigável, ela tinha um jeito mais retraído. Jordan era cristã, como eu já disse, ela frequentava a igreja sempre e ela seguia alguns princípios da igreja dela e um deles era não fazer sexo antes do casamento. Cody gostava muito dela, era apaixonado, ele respeitava essa decisão dela, esses princípios. Inclusive, ele começou a frequentar mais a igreja junto com ela. E a mãe do Cody disse que achou bom isso, porque o filho não ia muito à igreja, ia bem raramente. E ela disse que achou que fosse ser algo bom, sabe? Ele tá frequentando a igreja e começando a seguir alguns princípios. Alguns amigos relatam que parecia que Cody era muito mais apaixonado por Jordan do que ela por ele. Mas outros acreditam que realmente era a forma de cada um de se expressar, né? Ele sendo muito mais carinhoso, muito mais amoroso e ela não tanto. Pouco mais de um ano depois de namoro, o Cody pediu a mão da Jordan em casamento e ela aceitou. Pra surpresa de alguns, inclusive, algumas pessoas disseram que achavam que ela ia dizer que não, porque ela não falava muito sobre se casar já tão cedo, mas ela aceitou. Inclusive, ela chegou a postar uma foto no Twitter dela, mostrando o anel de noivado que ela havia ganhado de Cody.
Então os preparativos do casamento começaram e Jordan se mostrava muito animada com os preparativos todos, com a festa, vestido e tudo mais. Mas quando era falado sobre o casamento em si, sobre a união dela com o seu noivo, ela já não se mostrava mais tão animada assim, sabe? O grande dia então chegou, dia 29 de junho de 2013, e segundo as pessoas que estavam lá, a grande maioria delas, na verdade, relata que Jordan não parecia estar muito feliz, ela parecia estar meio distante, enquanto na cerimônia o Corey estava, sabe, se mostrando muito feliz e ansioso para tudo que estava acontecendo, enquanto ele segurava a mão dela. Ela desviava o olhar, ela ficava olhando para o chão durante os votos. Era algo realmente estranho, as pessoas estranharam isso, mas levando em consideração que ela era muito tímida e tudo mais, as pessoas achavam que era simplesmente o jeito dela. Depois que acabou a cerimônia, eles foram pra festa e então os noivos foram dançar a primeira dança ali juntos, e eles dançaram ao som de uma música que Jordan gravou com sua própria voz. E a música dizia algo do tipo: você vai subir no lugar mais alto e quando você cair, você ainda será meu. Algo bem bizarro. Na manhã seguinte do casamento, depois da noite de núpcias, Jordan se mostrou um tanto quanto infeliz e arrependida de ter se casado. Ela passou algumas mensagens para a melhor amiga dela, que se chamava Kimberly, e ela não disse exatamente o que aconteceu, mas ela disse que nada tinha acontecido entre eles. E assim se seguiram os dias. Aproximadamente 6 dias depois do casamento, ela trocou outras mensagens com essa amiga dela, com a Kimberly, ainda se mostrando infeliz com o casamento que tinha acabado de acontecer praticamente. E ela disse à amiga que o casamento ainda não tinha se consumado. Ela disse também que estava muito nervosa a respeito disso e que Corey queria fazer coisas que ela não queria fazer. Ela disse também que tinha dado a desculpa do período dela, né, menstrual, e como desculpa para não fazer nada. E ela disse que se essa desculpa não funcionasse e ela tivesse que fazer algo que ela não queria, ela provavelmente iria surtar. Então a amiga conversou com ela, disse que ela devia conversar com o marido a respeito do que ela estava sentindo, dos medos, enfim, tudo que ela estava sentindo naquele momento, o porquê ela estava tão infeliz e desanimada com o casamento. E ela disse que naquela noite ela iria conversar então com o Corey sobre tudo. A amiga ainda finalizou as mensagens dizendo que iria orar por eles. Mas 7 dias depois do casamento, Corey Lee Johnson misteriosamente desapareceu. A última vez que Corey foi visto pelas pessoas foi no domingo, dia 7 de julho, no restaurante Milk Queen. Ele estava lá jantando com a Jordan, com alguns amigos da igreja. Eles foram ao culto naquele dia e depois eles foram jantar nesse restaurante. E depois que eles jantaram, ele e Jordan foram para casa. Segundo matérias, quando eles chegaram em casa, Jordan ficou dentro da casa e o Corey teria ido até a garagem, e depois de algum tempo ela foi até lá para ver o que ele estava fazendo, e foi aí que ela viu um carro escuro saindo da garagem da casa dela, e ela disse que viu o Corey dentro do carro. Ela disse que alguns minutos depois o Corey passou uma mensagem de texto para ela, dizendo que um amigo dele tinha chegado de visita ali, né, que era um amigo de uma outra cidade, e que eles iam passear por um tempo e que depois ele voltava para casa. Então, no dia 8 de julho, a polícia foi avisada de que Corey estava desaparecido. Não fica claro quem foi que avisou a polícia, se foi a própria Jordan ou se foram algum familiar, se foi algum amigo. Então, no dia 9 de julho, um dia após a denúncia de desaparecimento, a polícia chamou a Jordan para interrogar ela, né? Enfim, conversar com ela sobre qualquer coisa que ela soubesse, já que ela foi a última pessoa a ver o Corey. A polícia então perguntou se ela sabia quem era aquela pessoa daquele carro que ela viu saindo da garagem dela, mas ela disse que não sabia quem era esse amigo. Mas ela disse à polícia que o Corey já havia falado para ela algumas vezes que quando algum amigo de longe vinha visitá-lo, ele sempre levava esses amigos até o Parque Glacier para conhecer as geleiras. Então cartazes foram espalhados pela cidade com as fotos de Corey, na tentativa de ajudar nas buscas, né, para as pessoas reconhecerem o rosto dele. Os familiares e amigos também organizaram uma busca pela casa do casal para procurar pistas sobre qualquer coisa que ajudasse a encontrar o Corey, mas eles não encontraram nada. Porém, algo chamou a atenção de Kimberly, a amiga,
de Jordan. Disse que enquanto estava todo mundo empenhado em procurar por alguma pista, alguma coisa, a Jordan não se mostrava muito disposta a procurar e a ajudar. Ela disse que teve até um momento que ela tirou a aliança e jogou, meio que brava, sabe, por Cody ter sumido. Então Kimberly disse que as atitudes de Jordan não eram coerentes com a atitude de uma esposa recém-casada, fazia uma semana que ela tinha se casado, que o marido estava desaparecido. Então ela disse que naquela mesma noite, quando ela chegou em casa, ela ligou para Jordan e a questionou sobre o que estava acontecendo, por que ela estava agindo daquela forma, mas ela não teve nenhum tipo de resposta que a levasse a ficar tranquila. Gente, uma pausa, porque eu tive que mudar de lugar, o sol tava ficando bem no meu rosto aqui e tava ruim de gravar, mas enfim, isso que dá não gravar em casa, né? Mas então, bora continuar o caso. Então, no dia 10 de julho, Jordan recebeu um e-mail de um estranho chamado Tony, que supostamente seria o dono do carro que ela viu saindo da garagem da sua casa no dia em que Cody desapareceu. E no e-mail dizia que Cody havia caído de um penhasco no Parque Glacier e que ele estava morto. Uma outra amiga de Jordan da igreja disse que a Jordan mostrou a ela o e-mail e que ela não esboçava nenhuma reação esperada de uma recém-casada que acabou de saber que talvez o marido esteja morto, que caiu de um penhasco. Ela disse que quando ela leu o e-mail, ela começou a tremer toda e falou: meu Deus, vai na polícia agora, você precisa mostrar esse e-mail pra eles. E ela disse que ela se mostrava meio indiferente e ela falou: vai, faz alguma coisa, vai mostrar pra polícia. E então Jordan foi embora. Ela foi somente no dia seguinte, no dia 11 de julho, mostrar esse e-mail aos policiais. Então, depois que ela mostrou aos detetives esse e-mail, a polícia foi com ela até o parque para fazer buscas e procurar, então, por Cody. Logo as pessoas ficaram sabendo, os familiares e os amigos, eles foram para lá também e há relatos de pessoas que a Jordan chegou lá dirigindo o seu carro com óculos de sol, com o som do carro alto, ela estava cantando, estava parecendo que estava feliz, parecendo que estava indo para um passeio. Então toda a galera começou a procurar por Cody, tanto os policiais quanto os familiares e amigos que estavam ali também ajudaram nas buscas. E é dito que sempre que as pessoas iam para algum lugar assim, sabe, tentar olhar, a Jordan falava: não é aí, não, aí também não é nesse lugar. Como se ela soubesse onde ele estava e onde ele não estava. Então ela foi caminhando, meio que já sabendo para onde ela iria, até que ela chegou num lugar na beira de um penhasco com aproximadamente 300 pés de altura, que dá aí mais ou menos de 90 a 100 metros de altura. E então ela apontou lá para baixo e falou: é ele, eu tenho certeza que é ele. Os policiais e todo mundo que estava ali, lógico que achou muito estranho, porque é como se ela soubesse onde ele estava, como se ela soubesse onde que ela tinha que procurar por ele. E ela disse para todo mundo que foi o Espírito Santo quem guiou ela até lá, para que ela achasse o corpo do seu marido. Ela disse também aos detetives que o Cody já tinha comentado com ela que antes de morrer ele queria visitar aquele penhasco. E é lógico que os detetives acharam isso tudo muito estranho. O corpo de Cody foi resgatado com muita dificuldade, porque era um penhasco muito grande e ele estava lá embaixo. Helicópteros tiveram que ser usados no resgate. E então Jordan fez um comentário com uma amiga, dizendo que agora que eles tinham um corpo, eles poderiam fazer um funeral digno pro marido dela, mas que principalmente agora a polícia podia finalmente ficar de fora daquela história. Durante o funeral do marido, a Jordan não parecia em nenhum momento triste ou nada do tipo. Ela só ficava muito quieta, mas ela já era quieta por natureza, por ser tímida. As pessoas disseram que ela ficava o tempo todo no telefone, não se sabe se mandando mensagens, enfim, o que ela estava fazendo ali. Então a Kimberly, aquela melhor amiga da Jordan, que inclusive foi madrinha de casamento, foi dama de honra no casamento dela, disse que naquele momento no funeral ela soube que a Jordan tinha alguma coisa a ver com a morte de Cody. A polícia também já estava bem desconfiada da Jordan, então eles começaram a investigar mais a fundo ela e eles começaram a reunir evidências contra a Jordan. Então eles descobriram através do endereço IP que aquele e-mail que ela disse ter recebido de um suposto Tony era na verdade um e-mail que ela havia enviado para ela mesma.
Eles descobriram que o endereço IP era da casa do padrasto dela, então ela criou uma conta fake e fingiu ser alguém que nem existia. E o mais bizarro de tudo isso é que ela disse no e-mail que o Corey tinha caído do penhasco e estava morto, só que se passando por uma outra pessoa. Os investigadores também descobriram que no parque, na entrada do parque, tinha uma câmera de segurança e eles conseguiram imagens do carro do casal e dava pra ver que tinha duas pessoas dentro e dava pra perceber que uma pessoa era homem e a outra era mulher, que possivelmente seria Corey e seria Jordan. Eles conseguiram confirmar isso com os registros da operadora ali do telefone celular da Jordan, que mostraram que ela esteve no parque na noite e que Corey desapareceu. Então a polícia já tinha reunido todas essas evidências contra a Jordan. Eles podiam muito bem no momento do funeral chegar lá e prender a Jordan, mas eles resolveram esperar a cerimônia toda terminar, por conta dos amigos e dos familiares, né, por respeito. E assim que terminou, eles foram e prenderam a Jordan. Eles disseram que ela estava presa por uma acusação de assassinato contra o seu marido, Corey, mas ela não esboçou nenhuma reação nem nada até que ela chegou na delegacia e eles começaram a pressionar ela. Então ela começou a chorar e ela começou a dizer que havia sido um acidente. Ela então começou a contar aos detetives que ela havia se arrependido de ter se casado. Ela disse que devia ter esperado mais, que ela ainda não estava pronta para se casar. Ela disse que também não sabia se o Corey era a pessoa certa para que ela passasse o resto da vida dela. Então ela disse que não queria consumar o casamento porque ela não tinha essa certeza, mas que Corey, obviamente, como um homem recém-casado, queria, né, ter um momento ali com a esposa. Então ele estava começando a ficar bravo, nervoso, porque ela não queria. Então no dia 7 de julho, no domingo, eles começaram uma discussão quando ela tentou explicar isso pra ele, que ela não estava se sentindo feliz e tudo mais. E aí ela disse que em algum momento da discussão, dentro de casa, eles falaram: vamos lá no parque conversar melhor. O que é muito estranho, porque quem que tá ali conversando, discutindo a relação, vai querer ir para um parque para discutir melhor a relação, gente, não faz sentido nenhum. Mas aí ela disse aos detetives que eles foram até o parque para conversar melhor, e quando eles chegaram ali na beira daquele penhasco, a discussão começou a ficar ainda mais séria, e ela disse que o Corey foi pegar o braço dela e na hora ela foi se defender e acabou empurrando ele se desequilibrou e ele caiu lá embaixo. Ela disse que ficou com muito medo que as pessoas achassem que ela tinha feito aquilo de propósito, então por isso que ela foi embora, mentiu todas aquelas coisas, ela inventou tudo aquilo porque ela estava com medo que a culpa caísse sobre ela. Mas o que ela não sabia é que os policiais haviam encontrado ao lado do corpo do Corey um pano preto que parecia ser uma venda, e como estava do lado do corpo dele, a teoria dos investigadores é que aquilo foi usado como uma venda. Então eles criaram uma teoria de que a Jordan possivelmente, supostamente, né, teria inventado algum tipo de jogo sexual com o Corey. Então ela levou ele até aquele penhasco na promessa de acontecer alguma coisa com o marido, né, deles consumarem o casamento e tudo mais. Mas ela acabou empurrando ele de lá, vendado, ou seja, ele nem fazia ideia que aquilo ia acontecer. Eles confirmam essa teoria por conta do depoimento de alguns amigos que estavam junto com o casal no domingo. Esses homens amigos que estavam com eles no domingo disseram que o Corey disse que estava muito feliz, animado, porque a Jordan tinha uma surpresa para ele mais tarde. E esses homens disseram que obviamente seria algo relacionado a isso, sabe? Casamento, sexo e tudo mais. Então em 16 de julho, a Jordan confessou que realmente empurrou o Corey do penhasco, mas ela disse que não foi de propósito, que foi um acidente quando ele tentou puxar o braço dela e ela na hora ali acabou empurrando ele, mas que não tinha sido algo planejado, que foi um acidente. Porém, 2 dias depois, ela voltou atrás na confissão dela e disse que não foi um acidente, mas que não foi algo premeditado. Ela disse que ali no calor da discussão, ela acabou ficando com raiva e acabou realmente empurrando ele pelas costas, mas que não foi algo que ela premeditou, que ela levou ele lá e vendou, como os policiais estavam dizendo. Então, em 12 de dezembro, Jordan se declara culpada de uma acusação de homicídio de 2º grau depois de 4 dias de julgamento.
Jordan foi condenada a 30 anos de reclusão sem a possibilidade de liberdade condicional. E esse foi o caso de hoje, gente, e um caso bizarro. Quando eu li esse caso, eu falei, meu Deus, que loucura. A mulher acabou de casar, em 8 dias, tipo, o casamento acabou, o marido morreu e, enfim, essa loucura toda. Comenta aqui embaixo o que vocês acham desse caso, que realmente aconteceu, se houve um jogo sexual ou não, se ela fez isso. E por que ela fez isso, né, gente? É muito bizarro. Por que casou, então, né? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, qual é a teoria de vocês sobre esse caso. Não esquece de deixar o seu like também, porque me ajuda bastante na divulgação do vídeo. E se você chegou até aqui, deixa o seu likezinho aí pra mim, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha com os amigos também esse vídeo pra me ajudar. Não esquece de ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos, que inclusive a partir de julho a gente vai ter 2 vídeos por semana. Gente do céu, eu tô só pensando como é que vai ser, uma loucura. Ah, e mais uma vez, me desculpem aí pelos barulhos, pela troca de iluminação, todas essas coisas aí, mas eu não queria deixar vocês sem vídeo, então por isso que foi assim mesmo, tá bom? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou deixar o meu Instagram aqui na tela pra vocês. Me sigam por lá também, tá bom? E é isso, gente. Nós nos vemos semana que vem no próximo vídeo. Até lá. Tchau!